O presidente falou sozinho. Só começou a falar, portanto, das consequências das manifestações. Não falou das causas das manifestações. As causas todo mundo sabe. É por causa de eleições fraudulentas, de eleição em eleição, e sobretudo este ano. Que nós estamos perante uma revolução. Alguns não entendem o que é revolução. Estamos numa revolução. Exatamente, estamos perante uma revolução. No ano passado, nos anos passados, houve sinais de que há uma revolução que está a vir. Por exemplo, no ano passado, o voto popular foi um voto de contestação ao partido no poder, e o partido no poder não percebeu, continuou até a ofender o eleitor. Portanto, quando tivemos aquela festa de enchimentos, de desvirtuação, portanto, dos resultados eleitorais, e que deu vitória ao partido Frelimo. Depois, nessas manifestações, começamos já a ver atas editadas do ano passado que davam vitória a Renamo, sobretudo aqui na cidade de Maputo, onde concorreu Venâncio Mondlane, em Boane e em vários cantos do país. Então, o que é que está a acontecer efetivamente que a Frelimo deve perceber? Nós temos uma geração, que é a geração dos libertadores da pátria, e temos outra geração que eles chamam de geração de 8 de março. E temos esta atual que chamam de geração da viragem. Geração temos a primeira geração, sim, que é esta que libertou Moçambique dos colonos. Claramente. E temos uma outra geração que eles chamam de 8 de março. Exato. Quem chama de 8 de março? É o próprio sistema. O próprio sistema. De 8 de março. Essa geração fez o que é essa 8 de março? Eu penso que o que é que quero dizer aqui? A geração 8 de março é uma geração que está no meio, que também foi excluída. Nós temos uma sociedade, que essa sociedade foi criada pela primeira geração. E a primeira geração criou uma sociedade que é só para os libertadores da pátria, os seus filhos, os seus netos, todos aqueles que estão próximos deles. E se formos a ver a gestão da coisa pública, é essa geração que ocupa tudo. E a segunda geração está excluída e a terceira geração também está excluída. Então, a terceira geração é essa, portanto, que levanta a poeira. A segunda, portanto, conseguiu conviver com essa injustiça, não é? De ser excluída dentro da sociedade que se diz que, aliás, que poderia ser pluralista, no sentido de englobar todas as gerações. Então, a segunda não reagiu, mas dava sinais, e essa terceira geração já fez uma leitura bastante e que já está a reagir, está a dizer basta, nós precisamos de uma mudança, não é? Nós precisamos de uma mudança, portanto, daquilo que estamos a viver, e essa geração está a fazer a revolução. Por quê? Qual é o objetivo dessa geração, no meu entender? O objetivo desta geração é criar uma sociedade justa, onde vai se incluir a primeira, a segunda, assim como a terceira, onde vamos ser guiados por princípios éticos e morais que, portanto, há de haver harmonia social, desenvolvimento social e integrado sem exclusão, porque se nós formos a ver, a primeira geração, que é dos libertadores, é uma geração de elites, em que a segunda e a terceira não tem nenhum espaço. Se tem algum espaço, é para ser um servente qualquer, é para ser um instrumento usado, portanto, para os interesses da primeira geração, que libertou a pátria, sim senhor, isso sabemos, mas depois de ter libertado a pátria, tornou-se, portanto, num colono da sua própria pátria. Se nós formos a ver onde é que nós nos perdemos, quando o sistema matou Samora Machel, arruinaram todo o sonho do moçambicano de ter um país em via de desenvolvimento, um país próspero. Arruinaram todas as empresas públicas, foi no mandato do presidente Chissano, venderam tudo de uma forma selvagem para não haver mais nenhuma indústria que possa produzir, mesmo tanto roupa. É por isso que temos esse famoso vulgo de calamidade, que no tempo de Samora houve tempo que nós usávamos roupa produzida com nosso algodão e nas nossas fábricas aqui em Moçambique. E temos várias ruínas, portanto, que estão um pouco pelo país. E isso eles queriam ser capitalistas. E começaram com pilhagens dos recursos minerais. Se tu fores a ver, quem são os detentores de licença neste país?
pertencem à primeira geração. São os combatentes, os seus filhos, as suas esposas e outras pessoas próximas a eles. Eles é que são detentores de toda a riqueza que nós temos aqui no nosso país. Então, voltando, portanto, às manifestações. Então, esta última geração conseguiu mobilizar a segunda e a primeira. É verdade que até membros da Frelimo estão também na causa desta revolução. Estão a apoiar esta revolução dentro do próprio partido Frelimo. Existem membros sêniores que apoiam a revolução, que dizem sim, as coisas devem mudar, não podemos continuar. E até, não sei se é um boato ou uma invenção, há alguns áudios que andam aí sobre Graça Machel, de que terá dito que era bom que se confiasse, entregasse o poder ao Venâncio Mondlane, que era para os que amam o desenvolvimento, que amam o país, deveriam entender que é bom entregar o país nas mãos de Venâncio para este país aqui desenvolver e ser um país próspero e um país que, portanto, todos vão se sentir à vontade, porque estamos perante uma revolução irreversível. Então, analisando aquilo que foram as manifestações, eu penso que existem vários tipos de manifestantes. Existem aqueles manifestantes que são pacíficos, não é? Uhum. Esses é que se identificam com aquilo que é a causa da revolução. A nossa revolução, como moçambicanos, é uma revolução pacífica. E existe também aqueles que excedem, não é? Praticam atos de vandalismo. É tão natural que numa família vasta, num país vasto, existam pessoas com diferentes comportamentos. Mas, concretamente, sobre aqueles que praticam vandalismo, os tais ditos vândalos, que o governo lhes apelida de vândalos, eu penso que são vândalos, portanto, que o próprio governo criou. São vândalos que o governo criou? Sim, por causa da miséria, da fome, da exclusão social, da exclusão econômica, exclusão política. Esses são jovens que estão totalmente excluídos e estão a ser geridos de uma forma que continuem naquela condição através de falta de cuidados médicos, de falta de escola, de falta de emprego. E são, portanto, que lhes proporcionam coisas ruins como cannabis, aquele vulgo chuvochongua. São essas coisas que eles produzem a preços baixos para poderem consumir e continuarem na loucura. Esse é o objetivo do nosso governo. Não querem com que essa juventude possa desenvolver. Porque se tu fores a ver, por exemplo, nós tivemos, antes de ontem, a darmos volta aí, e outros dias também, fomos cobrados portagem. Então, os que cobram portagem estão sob efeito de álcool, provavelmente tenham também consumido outras substâncias, não é? E são jovens que estão, de qualquer maneira, que ali você conclui claramente que é uma camada injustiçada. Então, esses tais ditos vândalos são vândalos do governo. Provavelmente, a polícia também não tem atuado. Porque se for já ver, a título de exemplo, eu passei algures por aí na 12ª Esquadra. A 30 metros da esquadra, com mais de 30 polícias, estavam a cobrar portagem de dia. E a polícia não intervia. E em alguns casos a polícia passa, eles a cobrarem portagem e não estão a intervir. E o engenheiro Venâncio Mondlane disse claramente que todos aqueles que vandalizam instituições, que cobram portagem, devem ser responsabilizados. Não estão na causa das marchas por ele convocado. Agora, olhando para aquilo que foram, portanto, as destruições, assalto a fábricas, a título de exemplo, a Kenmar, a população, a comunidade, ali havia uma promessa da construção de uma ponte para aquelas comunidades. E tantos outros benefícios que devem ter, fala-se de 20% que nunca chega. Então a comunidade ficou anos e anos, a Kenmar está aí a desenvolver. E curiosamente nas reportagens acompanhamos que há estrangeiros aí que falavam inglês, que estão aqui, têm emprego aqui, e vinha também uma avioneta que vinha deixar trabalhadores. Afinal de contas, os trabalhadores da Kenmar vêm de fora. E nós? Aí é uma reivindicação da obrigação social da empresa e também da própria obrigação da empresa que deve empregar os moçambicanos. É verdade que pode haver uma situação em que nós não estamos capacitados, mas tem que haver, a empresa é obrigada a criar condições
para que possamos ser capacitados e trabalharmos também naquelas empresas. Então, a população estava a fazer uma reivindicação legítima, não é? Porque aquela empresa está a pilhar os recursos que deveriam beneficiar aquela comunidade, e aquela comunidade continua pobre, não tem ponte, não tem escola, não tem estradas, porque a empresa está ali a fazer um roubo, não é? Está a roubar aquela comunidade. Tem, por exemplo, uma pista lá dentro. Quem sabe se aqueles recursos são explorados, depois metem na avioneta, saem e pagam comissão ao sistema. Porque se nós não estamos numa ilha, Somasango. Nós estamos numa ilha porque se tu vais para Eswatini, Suazilândia, aliás, Suazilândia, não é? Vais para Botsuana, vais para a África Sul. Há políticas claras de exploração dos recursos minerais que Moçambique deveria adotar, que beneficiam a comunidade. Por que não 50% para os moçambicanos? Provavelmente pode acontecer a seguinte hipótese, que a empresa fica com 50% e 50% fica com os camaradas. E 2% ou 1% é para o povo, quando quiser. Razão pela qual, em algumas zonas onde há exploração de recursos minerais, não há desenvolvimento local. Indo, por exemplo, para a Sazol. A Sazol está há mais de 20 anos a explorar e a comunidade já fez várias marchas a pedir a integração para ter emprego naquela empresa. O que tem acontecido é uma burla. Dá um emprego de 3 meses, depois termina, depois vão fazendo cada jogo. Não há, portanto, uma formação dos locais ou dos nacionais para poderem ter emprego efetivo. Os que trabalham ali, na sua maioria, são sul-africanos. Alguns nem vivem aqui em Moçambique. Só vêm de helicóptero, trabalham, depois voltam de helicóptero. Então, isto é muito triste e não há, portanto, por exemplo, vamos supor que, aliás, se a Sazol tirasse a parte dos 20%, não é, para as comunidades, como é que seria aquela zona de Inhassoro, lá em Mangongomete? Seria uma zona desenvolvida. Nós não teríamos jovens a fechar as ruas, que houve no ano passado e outros anos atrás a reclamar. Haveria um desenvolvimento real e também haveria uma contribuição real na nossa economia, nas nossas finanças. Mas o que acontece, há sempre, portanto, jogo. Se tu fores a ver, quem presta serviço na Sazol a título de exemplo? É a Sombra Matsinho. Quem é a Sombra Matsinho? É um camarada. E se tu fores a andar pelo país todo, há de ver vários empreendimentos de Sombra Matsinho. Será que ele está sozinho? É um jogo, eles estão juntos. É essa a primeira geração que criou uma sociedade só para si, excluiu a segunda e essa a terceira geração. E tivemos também um caso que tem a ver com assalto a instituições como esquadras. Se nós formos a ver, não tenho nenhum registro, não é? Eu não acompanhei nenhum registro em Moçambique de assalto de esquadras, assim como de sedes da Frelimo, em que tenha sido algo programado e depois a população efetivou. Não houve isso. Okay. Tudo o que está a acontecer, assalto a esquadras, a sedes da Frelimo, assim como outras instituições, como sedes distritais do governo, tem a ver com retaliação das atitudes da polícia. A polícia baleia um cidadão e a comunidade se vê na legitimidade de também atacar e queimar as instituições. Por quê? A comunidade entende que as marchas são pacíficas, mas a polícia entende de uma outra forma. E há um cenário, não sei se é positivo ou é negativo, ou é propositado, só o próprio Estado é que sabe. A polícia ultimamente é avisada que amanhã vamos queimar esquadra. E no momento que a comunidade vai queimar, a polícia não está lá. A polícia tem uma informação privilegiada que amanhã haverá Exatamente. Vamos queimar a esquadra e a polícia abandona a esquadra. Não é possível, onde tem mais de 30, 40 polícias, a população ir queimar a esquadra. É naquelas situações que provavelmente poderia haver excesso da polícia, baleamentos ou algum cenário, mas a população avisa e a polícia abandona e a população queima. Tanto, por exemplo, nas sedes distritais do governo, postos administrativos, tem sido sempre assim. E acompanhei um caso em Tete em que a polícia, parece que foi do supermercado que
dizem que é do Presidente da República, né? Onde a polícia disse que havia muita gente que não conseguiu fazer nada, teve que se retirar para preservar a vida e só voltaram mais tarde. Eu acho que também a polícia, ou é uma forma de a polícia manifestar também, porque a polícia também é injustiçada. Deve ser uma forma de manifestar. E tanto também os militares que estão espalhados pelo nosso país, estão aí também, aliás, os militares demonstraram logo no início que estão para, portanto, garantir com que não haja golpe do Estado. Esse assunto de manifestação é com a polícia. Então, os militares têm uma missão específica, que é de garantir com que não haja golpe do Estado que está-se a falar. Então, tivemos também o cenário digamos, da Ponta do Ouro. É um exemplo em que alguns polícias e militares foram lá e se juntaram ao povo. No lugar de abrir a fronteira, se juntaram ao povo, e temos informações de que alguns foram suspensos, alguns polícias foram suspensos, assim como alguns militares também foram punidos. Então, aquilo é uma forma, se nós formos a ver, esses militares, esses polícias, não é, que participam nas marchas, pertencem à terceira geração, é a geração injustiçada. E eles compreendem claramente que estão a servir o sistema, não é? Estão a servir o sistema que, portanto, está a usar a eles para poder se perpetuar no poder e continuarem, portanto, a se beneficiar daquilo que é o bem comum, dos recursos minerais, dos nossos impostos, para continuar a construir mações fora, portanto, do país. E houve um outro cenário, aliás, que tem a ver com o próprio comandante-geral da polícia, que foi interceptado pelas comunidades, aliás, pelos manifestantes. E mais tarde tivemos informação de que queimaram a casa do comandante-geral da polícia, o Bernardino Rafael, em Nampula, que alguns dizem que é a casa da namorada queimaram, e também agrediram fisicamente aquela senhora e saquearam todos os bens. Mas muito antes disso, houve manifestantes que interceptaram ele e diziam que queriam desejar boas-vindas à revolução a ele, e até mencionaram alguns nomes, até do secretário-geral da OJM e tantas outras figuras públicas. Isso, o que é que quer dizer? O que é que significa essa atitude? Porque os manifestantes não estão a esconder nada daquilo que vão fazer. Informam e avisam que ai de vocês agirem, aliás, agirem com força. Nós vamos reagir. Então, os manifestantes estão a insistir que vocês que estão à frente do governo devem ouvir a nossa mensagem e nos ouvir e dialogarem conosco. O que não está a acontecer? O governo o governo abandonou o diálogo e adotou uma política de uso da força e uma política de ensaios. O presidente da República esteve a ensaiar diálogo, por exemplo, foi com os 4 candidatos. E o Venâncio Mondlane disse quais eram as condições. E também temos as plataformas digitais. Era possível. O presidente Nilson não respondeu. E houve também encontro com os partidos políticos que não havia agenda. Tanto com os candidatos não havia agenda. Com os partidos políticos também não havia agenda. Chegou-se lá, houve um amigo aí que interviu e tentava fazer perceber ao presidente que se há manifestações, em parte é por causa da miséria, é por causa da exclusão. E até deu o exemplo de que todos esses presidentes desses partidos que estão aqui, hoje não têm onde dormir aqui, vivem em casa dos pais, com os seus filhos e os seus netos, em alguns casos. Então, ali, depois de 2 ou 3 intervenções, o presidente falou sozinho. Só começou a falar, portanto, das consequências das manifestações. Não falou das causas das manifestações. As causas todo mundo sabe. É por causa de eleições fraudulentas, de eleição em eleição, e sobretudo este ano aqui. E ele não falou das causas. Porque se tivesse falado das causas, e também tenho mais um dado a trazer. Nós tivemos, por exemplo, esteve lá o Forquilha. Segundo informações de alguns colegas de outros partidos, o Forquilha tinha uma proposta
de governo de transição para poder sairmos dessa crise. E o presidente da República perdeu uma grande oportunidade de ouvir a proposta do Forquilha, porque ele quis falar sozinho, trazer problemas e não olhou para as causas dos problemas. Só está a trazer problemas de uma forma superficial e desorganizada, só para aquilo, para mim, no meu entender, era para tirar fotografia com os presidentes dos partidos políticos ou seus representantes, para dizermos que o presidente quis reunir com os candidatos e que naquela reunião o que ele queria fazer era para fazer perceber à sociedade que Venâncio Mondlane não está interessado em diálogo e publicitou muito o encontro com Venâncio, aliás, a participação do Venâncio Mondlane. Nós vimos, portanto, os convites dos outros candidatos, mesmo do Daniel Chapo, publicitado, só foi de Venâncio Mondlane. E houve vários encontros mesmo com os reitores